Olá, eu sou o Renato, psicólogo clínico, e decidi compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tive sobre o filme Coringa. Eu gostei muito desse filme porque ele traz questões muito relevantes para a gente compreender a alma humana. E ao pensarmos nessas questões, a gente pode estabelecer um diálogo com a própria psicologia clínica. Bom, o filme ele é riquíssimo e nos permite uma série de leituras, mas eu vou fazer um pequeno recorte voltado para algumas questões que eu achei interessantes. Então a intenção não é fazer uma análise profunda. Sobre os spoilers que eu vou usar aqui, eu acredito que não será nada que vá atrapalhar quem ainda não assistiu. Bom, o Coringa é um filme que a gente tem que ver o lado simbólico dele. Se ficarmos apenas no literal, ele vai se tornar um filme muito pesado, porque ele tem cenas de violência que chocam. Mas ao olharmos para além do que o filme traz de literal, dessa violência toda, a gente vai perceber um lado muito poético que traduz o sofrimento de uma alma humana e mostra a forma que essa alma humana, o Coringa no caso, reagiu aos acontecimentos da sua vida. E talvez um dos símbolos mais fortes do Coringa é o sorriso estampado no seu rosto. Logo na primeira cena a gente pode ver um homem triste tentando botar um sorriso na cara, né? Forçando aquele sorriso com aquele gesto que ele faz, que inclusive é característico do personagem ao longo do filme, né? E o quanto que é pesado para ele ter que estampar esse sorriso, sendo que por dentro ele está sofrendo, né? Cai uma lágrima do rosto dele ao mesmo tempo que ele está mostrando aquele sorriso. Isso é muito forte, né? Um símbolo muito forte, né? Como se ele tivesse que estar usando uma máscara para a sociedade o tempo todo, seja quando ele está vestido como um palhaço, seja como quando ele está com a cara lavada sendo o Arthur Fleck. Já que ele havia sido ensinado e condicionado a ser uma pessoa gentil, alegre, feliz o tempo todo. Inclusive a mãe dele eu chamava de rap, né? Mas por dentro ele não tinha nada de rap, né? A angústia e o sofrimento eram tantos que escapavam como uma risada involuntária de desespero, né? Que era um sintoma da sua condição, né? Aquela risada de desespero, né? O Coringa, de tanto sorrir para o mundo e precisar mostrar que estava tudo bem, ele chegava a sentir que nem existia, conforme relatado por ele numa cena que ele está conversando com a assistente social, né? Então, sentia que nem existia, né? Isso é muito forte, né? Sorrir o tempo todo, só pensar positivo o tempo todo, tentar se convencer de que tudo é só bom, vai potencializar questões inconscientes que vão causar muito sofrimento, né? Inclusive, né, a abordagem psicoterapêutica que eu atuo é a psicologia junguiana, fundada pelo Jung, que foi um psiquiatra suíço, e ele tem uma frase que dialoga muito bem com isso, que diz assim, que o objetivo da psicoterapia não é transportar o paciente para um impossível estado contínuo de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento, já que a vida acontece num equilíbrio entre alegria e dor. O Coringa, ele era uma alma que estava sofrendo muito, né? Sendo hostilizado, oprimido pela sociedade, né? E até determinado ponto do filme, ele até tinha um lugar de escuta e acolhimento, que era a assistente social. Não era uma escuta adequada, já que ele mesmo chegava a dizer que ela nem ouvia ele direito, fazia sempre as mesmas perguntas. Era uma coisa até meio protocolar, né? Mas pelo menos era algo que ele tinha. Depois isso é cortado e ele fica num lugar de total desamparo.
E aí surge o vilão, né? Que passou a praticar toda aquela violência. A violência literal que, que ele começa a praticar, né? Foi a forma que ele encontrou de conseguir responder dentro do seu transtorno mental ao que fizeram com ele em sua vida. E aí ele foi eliminando os seus opressores. Foi a forma que ele conseguiu de se libertar de toda aquela opressão, né? Mas faltou ao Coringa o quê? Um lugar de acolhimento, de escuta, de compreensão do seu sofrimento, né? Um lugar de cuidado, né? E assim, o Coringa, ele traz questões universais de todos nós, porque todos nós temos, de alguma forma, os nossos opressores, sejam internos ou externos, nossas dores, nossas angústias, nossas necessidades de adaptação ao que o mundo espera de nós, né? E a gente precisa desse lugar de escuta, de acolhimento, de cuidado. Claro que eu não estou nos comparando, né, literalmente ao Coringa, né? Lembro que eu falei no começo que a proposta é a gente analisar simbolicamente o que o filme nos traz. O Coringa é um nível hard de sofrimento, né? E o personagem ilustra isso de maneira bastante intensa. Ele reage a isso de uma maneira extremamente violenta. Mas cada um de nós temos o nosso jeito, o nosso nível de sofrimento, as nossas questões, sejam elas quais forem. E nenhum tipo de sofrimento deve ser subestimado. Né? Assim, cada um reage de um jeito, né? E muitas vezes a gente causa dano a nós mesmos, como por exemplo as questões emocionais que não são tratadas, que são subestimadas, que são negligenciadas. Elas muitas vezes acabam virando sintomas, doenças, né? Já que nós somos seres psicossomáticos, ou seja, corpo e mente, eles estão integrados, né? Então, a gente tem que conseguir, né? A gente precisa conseguir lidar com essas questões de tal forma para a gente poder ter uma saúde mental, emocional e a gente não gerar prejuízos nem a nós, nem aos outros. E isso, em geral, não é fácil, né? O Coringa tem uma frase muito emblemática no filme, que ele fala que a pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Putz, isso infelizmente é uma verdade. E isso não se aplica apenas aos casos de doença mental, mas se aplica também às dores da alma, às dores e aos sofrimentos da alma humana no geral, né? E o primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental é não termos preconceitos de buscar ajuda psicológica. Ajuda psicológica não é frescura. Não é só para quem tem doenças mentais. É para todos nós. Para todos nós, seres humanos, que não estamos imunes às dores da alma, né? Às angústias, às ansiedades, tristezas, medos, etc., né? Repetindo, né? Todos precisamos de um lugar de escuta e acolhimento. E o psicólogo clínico é aquele que acolhe e cuida da alma, né? Inclusive, se a gente pegar a etimologia da palavra clínico, vem do grego kliné, que é aquele que se inclina para observar de maneira atenta o paciente. Psico vem de psique, que é mente, alma. Logia é o estudo, né? Então, psicologia é o estudo da alma, estudo da mente humana, né? Estudo da alma humana. Psicoterapeuta, terapeuem, é aquele que cuida. Então, o psicólogo clínico, que é um psicoterapeuta, é aquele que simbolicamente se inclina para observar atentamente e cuidar da alma humana. É isso. Bom, fiquem à vontade para deixarem os seus comentários. Agradeço pela atenção e até mais.